Muito boa noite a todos. É com grande alegria que uma vez mais venho saudar a cada qual na sua realidade pessoal, na sua casa, no isolamento social e sempre lembrando da grande importância de estarmos sempre nos prevenindo. Vivemos um momento de isolamento social e isso faz com que nós, nesse período de pandemia, tomássemos também algumas precauções e passássemos a nos adequar para que possamos continuar vivendo sem o Covid em nossa vida e na vida da nossa família. É de suma importância que cada qual tenha consciência de tudo isso. Quem vos fala nesta ocasião é este amigo de vocês, professor e facilitador da Jumper, do município de Planalto, Ayrton José Crispin. E hoje, retomando as nossas reflexões no que diz respeito a tudo aquilo que gira em torno do atendimento, da venda, estamos hoje na aula de número 10. Então, para você que está acompanhando, é a página 24 de nosso livro, de nosso material de apoio. Lembrando a todos que no decorrer destes dias nós fizemos inúmeras reflexões no que diz respeito ao atendimento, à venda e como você abordar foi o tema da última aula, como você abordar o seu cliente, tanto na rua quanto dentro do comércio, da mesma forma quando você abordar um cliente no que diz respeito ao televendas. Isso tudo é muito importante, que a gente tenha muita atenção a estes conteúdos, porque na hora que você for para o mercado de trabalho, você perceberá o quanto é indispensável termos uma noção básica, uma noção inicial, porque isso na prática é algo que exige muito de cada um de nós. Então hoje nós vamos estar acompanhando a apostila num modo um pouco diferente, nós vamos efetuar a leitura. Então, como eu estou aqui em minha casa e vocês na casa de vocês, alguns estarão assistindo em outro momento estas aulas, é importante que você acompanhe também. Então pegue lá a sua apostila, na página 24, aula de número 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as objeções. Então, aprenda a contornar as objeções dos clientes com argumentos fundamentados. Este é um dos elementos indispensáveis para o entendimento de toda esta questão da inter-relação para com o cliente, onde você passa a estabelecer um relacionamento para com o cliente. Então, vamos lá. Então, na página 24, aula número 10, contorno das objeções. Este é o momento em que o cliente expressa sentimentos e dá mais pistas para contra-argumentar. As objeções do cliente podem representar uma maneira educada de não querer comprar, mas também uma maneira sincera de desagrado com um ou vários aspectos da mercadoria ou do serviço. Então é muito interessante a gente refletir sobre isso. Então o que é uma objeção? Objeção é um argumento que o cliente apresenta de uma forma educada para não dizer que vai deixar de comprar aquele produto ou até mesmo acessar o contrato, né, de uma prestação de serviço. Então é um jeito delicado, é uma objeção, então é um jeito de dizer que não está satisfeito com o produto ou o serviço, beleza? Costuma-se dizer que o cliente sempre tem razão, portanto, dê a ele esse direito e use argumentos honestos e verdadeiros que possam satisfazê-lo e tirem suas dúvidas, indecisões ou até mesmo receios. O conhecimento do produto poderá ser de grande auxílio. Quanto mais o conhecer, mais fácil será para contra-argumentar. Fica muito claro isso, que você precisa conhecer os seus produtos, os seus serviços, porque assim você vai conseguir contra-argumentar sem ofender o cliente. Algo interessante e indispensável. Pesquisas realizadas indicam que 63% das vendas são concretizadas após a quinta objeção. Veja só.
e que 75% dos vendedores desistem logo após da primeira. Então fica muito forte isso. Olha, 63% das vendas são conseguidas a serem realizadas a partir do momento da quinta objeção. Então o cliente ele vai apresentar para vocês 5 argumentos dizendo que ele não quer o produto. E se você contra-argumentá-lo de uma forma inteligente, usando aspectos do produto, coisas positivas do produto ou do serviço, você consegue, a partir da quinta dúvida que ele apresenta, ou do quinto argumento, que nós chamamos objeções, você consegue efetivar a sua venda. Veja que interessante. É importante determinar qual razão impede o cliente de levar o produto. Às vezes, os clientes não conseguem entender o porquê de o produto custar caro ou o valor da mercadoria é superior ao que se pretendia investir. Este é um elemento muito forte que nós precisamos comentar e precisamos entender. Muitas vezes o cliente não tem claro por que o valor desse produto, né? Então nós precisamos argumentar isso de uma forma muito clara e muito objetiva. Por isso é importante formular algumas perguntas que farão com que o cliente justifique tais objeções sem se sentir intimidado. Seria um erro considerar as objeções do cliente como um obstáculo aos objetivos perseguidos pelo vendedor e a apresentação de produtos ou serviços. Pelo contrário, desde que esteja bem preparado, o profissional pode usar a resposta à objeção como um instrumento que o ajudará a fechar imediatamente o negócio. Você viu que interessante isso? Então, se você fizer perguntas pontuadas ao cliente sobre a insatisfação dele e consegue fazer isso de uma forma clara, ele vai te dizer o porquê que ele está argumentando que esse produto ele não quer levar, né? Então, veja só como isso é interessante. Fazer perguntas focadas e pontuadas. E ele mesmo vai te dar a resposta e você só basta argumentá-lo de uma forma que este produto vai resolver o seu problema. Então, logo abaixo nós temos uma tabela. Objeção do cliente e argumentos do vendedor. Então, o cliente diz, não era bem este o produto. Daí o vendedor contra-pergunta a ele, o que você tinha em mente? Viu que interessante? Então, o cliente diz que não era bem esse o produto que ele queria adquirir. Aí o vendedor chega e faz a pergunta, tá, mas o senhor tinha o que em mente? Veja que interessante. Então vamos seguir. Estou com um pouco de pressa. Aí o vendedor responde, podemos resolver tudo isso em poucos minutos. Você viu que interessante? Então você apresentou uma possibilidade diante da pressa do seu cliente, que isso é fácil de resolver, que logo você vai estar resolvendo o problema dele. É importante que você tenha isso muito em mente, que nem sempre os clientes têm tempo. Então, às vezes, ele está, de fato, com muita pressa. Mas se você fez uma pergunta bem focada, bem direcionada, ele já vai dizer o que ele quer, na verdade. Está caro? Bah, essa é uma pergunta, é uma colocação muito forte que todos os clientes muitas vezes fazem, né? Está muito caro. Então, quanto exatamente o senhor pretendia comprar, né? Então, é uma pergunta que você faz com base ao valor que ele diz que é muito alto, né? Estou dando uma olhadinha. Ah, que interessante, né? Então, o cliente está dando só uma olhadinha. O que exatamente o senhor gostaria de olhar? Você viu como isso é interessante? O senhor deseja alguma ajuda? Posso ajudar em alguma coisa? Não, só estou dando uma olhadinha. O senhor está querendo olhar algo específico? Eu posso lhe ajudar nesse sentido, sem compromisso nenhum. Então você tira de letra essa objeção, tá bom? Vou pensar melhor. Bah, essa é muito utilizada. Então muitas são as vezes em que o cliente diz, bah, eu acho que eu vou pensar melhor. Aí você como vendedor, você vai chegar até ele e vai dizer, mas qual a sua dúvida?
sobre o produto, sobre o serviço, a utilização, eu posso clarear para o senhor. Então ele fica sem argumento nenhum, né? Estou só pesquisando. Você já esteve em outro lugar antes de vir aqui? Veja só que interessante, né? Então você consegue fazer um traçado se ele de fato procurou em outros estabelecimentos comerciais ou não, né? Vou ter que falar com meu marido ou vice-versa com a esposa. Você acredita que ele não gostará do produto? Você tem alguma dúvida em relação se ele vai gostar ou ela vai gostar em relação ao produto? Ah, mas o meu esposo é assim, minha esposa gosta mais disso ou daquilo. Aí você já consegue novamente direcionar o seu cliente para a aquisição de um produto similar ou até mesmo com cores, designs um pouco diferentes. Viu só como isso é interessante? Então, estas objeções nós precisamos aprender a contorná-las, não com um argumento agressivo, e sim com perguntas que vão fazer com que o seu cliente diga de fato o que ele está procurando. Então, é importante a gente lembrar: faça seu produto ou serviço valer mais do que custa. Viu que interessante? Fale dos benefícios que aquele produto ou serviço faz a mais pelo cliente. Reforce na mente do cliente a relação custo-benefício. Veja só. Mais um lembrete: mostre aquilo que ele vai ganhar ou deixar de perder comprando este produto. Ofereça alternativas ao seu cliente, como, por exemplo, planos de pagamento, prazo de entrega e outras, né? Encoraje seu cliente tranquilizando-o e dando a ele motivos que justifiquem de forma inquestionável a decisão da compra. Procure sempre descobrir o real motivo da hesitação do seu cliente. Seja empático, colocando-se ao lado do cliente para descobrir a verdadeira objeção dele. Encoraje seu cliente a tomar a decisão valorizando o fluxo, né, e a função que ocupa. Isso é importante, né? Mostre os prejuízos que ele de uma nova visita à sua empresa, à sua loja, para decidir sobre a compra. Mais custos, né? Então aproveite e leve hoje. Em todos os momentos, reforce na mente do cliente que ele está tomando uma decisão, uma boa decisão, uma decisão que não é precipitada, e sim com base a verdadeiros produtos e serviços. Uma boa pesquisa é uma boa determinação, tendem a eliminar as objeções dos clientes. Entendido, gente? Vocês viram que esse exercício mental que nós estamos fazendo hoje, de trabalhar um pouquinho a nossa mente no que diz respeito às objeções, é exatamente aquilo que nós sentimos toda vez que nós vamos adquirir um produto ou um serviço. Nós também, às vezes, inventamos desculpas para não adquirir. E se o vendedor ou atendente é uma pessoa habilitada, esta pessoa faz com que a gente chegue num ponto que você não tem mais argumentos. Então você vai quase que se condicionar mentalmente a adquirir o produto. E isso nós, com o papel de vendedores, nós precisamos ter isso muito claro. Eu vejo que a Bruna está aí também no nosso grupo, assistindo, ouvindo a nossa aula. Viu, Bruna? Você tem muita coisa a exercitar aí aonde você trabalha. Você trabalha com vendas e isso é algo muito positivo, né? Então, na medida em que você for aplicando estes exercícios, você vai percebendo que, de fato, funciona. Funciona no dia a dia, funciona na vida do vendedor. E, para tanto, é indispensável que a gente faça um exercício, né? Um exercício que faça com que nós passamos a fixar isso em nossa mente. Então, faça uma simulação da venda de um produto, onde deve ser praticado a demonstração de produto e o contorno das objeções. Deve ser feito, agora nós estamos num momento de isolamento social,
o exercício teria que ter sido feito em dupla. Mas você pode fazer isso em casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Faça o exercício onde a pessoa apresenta argumentos para não comprar, né? E você assuma o personagem de vendedor. E depois faça um pequeno relatório e encaminhe para a secretaria da Jumper ou pode encaminhar diretamente para mim. Você viu como isso é interessante? Então nós precisamos exercitar isso em nossa vida. Levando-se em consideração também que ao longo desses últimos dias nós tratamos muitos em relação a estes temas. Então, como você vai abordar o cliente, como você vai contornar as objeções, como você vai argumentar os seus produtos, os seus serviços para o cliente, como você vai encaminhá-lo para a aquisição do produto, para o fechamento do negócio. Tudo isso é de suma importância que nós passamos não só a entender, mas também exercitar. Eu sempre gosto de dizer que nós precisamos fazer quase que nem os atletas. O que o atleta faz? Ele treina. Então nós precisamos treinar entre nós, entre colegas, em casa, na família, porque quando a gente vai para o mercado do trabalho ou no mundo do empreendedorismo, nós podemos encontrar muitas limitações, muitas barreiras, e essas barreiras podem distanciar de nós, inclusive clientes, né? Então, muitas vezes você trabalha numa loja, um acessório de peças, a forma com que você aborda, a forma com que você contra-argumenta em relação a um cliente que não está querendo adquirir o produto, pode fazer com que esse cliente se afaste da empresa, se afaste de nós e passe a comprar, inclusive, dos concorrentes. Então, a reflexão de hoje ela foi bem curtinha, bem objetiva. Então, você que está assistindo, leia novamente a apostila, leia aí na página 24, a aula 10, faça o exercício, coloque num papel o que você tem dúvidas e encaminhe para a gente, tá bom? Fica aí o meu abraço e até uma próxima oportunidade.